A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Professor Antônio Marcelo Jackson, que é um dos grandes especialistas em política nacional e acompanha de perto o julgamento do processo da presidente da República, Dilma Rousseff. Boa tarde, meu caro Antônio Marcelo Jackson, como está o amigo? Tudo bem, Arnaldo, é sempre um prazer atendê-lo e aos ouvintes da rádio. Da mesma forma, prazer imenso em voltar a falar com um amigo. Gostaria de saber da sua opinião, arrisca um prognóstico em torno do julgamento da presidente, se já, a esta altura já se pode falar se os senadores já decidiram a sorte da presidente? Olha, Arnaldo, por todas as falas que eu pude observar ao longo desses meses, inclusive isso é um dos momentos de crítica, né? Por favor, tanto aqueles que são contra quanto aqueles que são favoráveis a Dilma Rousseff, é que eles já manifestaram o seu voto, né? Então, inclusive já colocaram claramente, já deixaram claro, que o que está se discutindo de novo, a ausência de uma base parlamentar, né? E não o crime de impeachment propriamente dito previsto na Constituição. Então tudo leva a crer que o impeachment acontecerá. Nesse momento não vejo como não acontecer, salvo algum milagre que a divina providência esteja nos escondendo. Após uma longa dúvida, um longo período de dúvida se a presidente iria ou não ao Senado fazer a sua própria defesa, ela acabou algumas semanas definindo como certa a sua presença, o que está acontecendo nesta segunda-feira, 29 de agosto, e acompanhada do ex-presidente Lula, seu antecessor, de vários outros apoiadores dentro e fora da política, como o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavinéia, o compositor Chico Buarque de Holanda, personalidades de vários setores. Eu lhe pergunto, Antônio Marcelo, estas presenças, a própria presença da Dilma, sensibiliza os senadores no sentido dela obter uma decisão favorável? Ou uma votação menos folgada do que se imagina a favor do impedimento? Talvez em alguns poucos, entendeu? Foi noticiado, por exemplo, que há cerca de 2 ou 3 dias o Fernando Collor esteve numa conversa particular com ela. Eu confesso, eu adoraria ter sido uma pequena mosca, um pequeno pernilongo, não necessariamente da dengue, né? Que estivesse presente lá na biblioteca da residência oficial dela, até aqui, eu visse essa conversa. Então, em termos de sensibilizar alguns senadores, talvez os 2 ou 3, sinceramente, tá? O que me deixa mais abismado, e isso eu estou acompanhando aqui os discursos, né, as perguntas, é que você vê claramente que poucos são aqueles que estão, de fato, preocupados em debater, seja a favor ou contra, tá? Não estou aqui tomando lado nenhum, estou pensando no geral mesmo, em discutir realmente o que está acontecendo. O que está claro aqui é que as pessoas, os senadores estão usando os seus espaços para um palanque. Não ofenderam ninguém, até agora não existiu nenhuma palavra grosseira, mas efetivamente o que está em jogo, que está sendo apresentado aqui, até aqui, parece uma campanha, e coisa que é surpreendente, porque não temos eleições para senadores esse ano. Então é uma pena que a nossa classe política seja tão pobre nesse sentido. O resultado deste julgamento no Senado Federal pode impactar a eleição municipal de 2 de outubro, ou esse resultado só será percebido em outubro de 2018? Olha, eu acho que é só em 2018 por uma razão simples. Existe, ainda que as eleições no Brasil aconteçam a cada 2 anos, até para que não exista uma digamos assim, uma sobreposição de eleições, mas o fato é que eleições para prefeito e vereador parece que elas vivem descoladas das eleições gerais, das assim chamadas eleições gerais, que envolveria deputado estadual, federal, senador e presidente. Então eu até arrisco a dizer que esses resultados agora em 2016, para as eleições municipais, elas vão estar, inclusive, até um pouco descolados. Não vou aqui, vamos colocar, Arnaldo, não estou aqui dizendo em relação aos grandes centros, tá? Uma cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ou Porto Alegre, algo do gênero. Me refiro ao grande Brasil, né? Quase 6 mil municípios que temos em nosso país, e essas eleições, nesse sentido, se bobear, até pouco vínculo terão com o processo de impeachment que está acontecendo. Agora, 2018 não, 2018 a conversa é outra, com toda certeza. Perfeito. E de tudo isso que vai ficar, a grande questão que se levanta é sobre o futuro do PT, o Partido dos Trabalhadores, partido dos 2 últimos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
O que acontecerá com o PT, na sua opinião, após este processo de impeachment? O partido desaparecerá? O partido terá de se reinventar? Suas lideranças, além de Lula e Dilma, indicariam algum outro candidato, possível candidato para uma eleição presidencial em 2018? A crise toda do PT, ela pode ser localizada, não agora, nesse momento, mas eu acho que lá atrás, na primeira eleição do Lula, né? Se você lembrar muito bem, o Lula, ele pensa uma campanha naquela época, rompendo, inclusive, com algumas bandeiras que ele trazia desde a fundação do PT, lá no longínquo ano de 1980, 81. Então, o que acontece? Já naquele momento já existiu uma ruptura. Na sequência, se você observar, essa ruptura, ela se acentua com as bandeiras originais do PT, em virtude de uma proposta de ganhar a eleição, coisa que Lula consegue e consegue se reeleger 4 anos depois e já no meio da crise do chamado do processo do mensalão. O Lula venceu 4 eleições. Exato, né? Quer dizer, isso pensando nas 2 eleições dele e na própria campanha que ele faz para Dilma no primeiro mandato e no segundo, né? Se é isso que você se refere. Exatamente. Exato. Então, nesse sentido, porque a própria Dilma jamais tinha se candidatado antes, né? Não nos esqueçamos desse detalhe. Exatamente. E se não fosse o apoio do Lula, ela não se aventuraria a disputar o mais importante posto eletivo do país. Não, e nós não podemos esquecer, Arnaldo, isso eu me lembro de ter escrito textos, artigos no passado sobre isso, o próprio surgimento da candidatura da Dilma aparece em virtude dos problemas dos que seriam os candidatos naturais do PT, que se envolveram no escândalo do mensalão. Quer dizer, então, repare que quando você fala se o PT vai se reinventar, eu digo que essa crise já aparece para o Partido dos Trabalhadores já há muitos anos. A tal ponto que, repito, uma pessoa que apenas cuidava da parte administrativa teve que ser pinçada e transformada em candidata, que foi a senhora Dilma Rousseff. Quer dizer, então não nos esqueçamos disso também, né? Seria muita ingenuidade achar que a Dilma era a candidata natural. Não era, né? Não era até o... Foi a candidata possível do PT. Exato. Então, o que acontece? Então, respondendo agora, encerrando a resposta à sua pergunta, é inegável que o PT vai ter que se reinventar. Tá? E se reinventar pensando que, além de tudo, ainda existiram novas rupturas. Né? A quantidade de partidos que surgiram a partir do PT é uma coisa assombrosa. Vira até quase uma brincadeira, né? No sentido de que você tem vários políticos que são políticos da assim chamada esquerda e que continuam atuando e que são oriundos do PT, mas já não fazem mais parte dos quadros do PT. Então o PT em si, ele nesse momento, eu encontro dificuldade de pensar, por exemplo, candidatos dele, a não ser o próprio Lula, que originalmente eu mesmo defendi na rádio Sputnik numa entrevista com você há um bom tempo, dizendo que ele não era candidato e que acabou se transformando em candidato possível em 2018, graças a esses sucessivos problemas enfrentados pelo partido. Quer dizer, então, enfim, o PT tem que se reinventar, isso aí é inquestionável, e essa reinvenção passa por uma pergunta que me parece, nesse momento, não ter resposta. Quais as lideranças de destaque do PT que têm credibilidade e empatia com o público? Por hora não há resposta. Esse é que é o cerne da questão. Meu caro Antônio Marcelo Jacques, oportunamente voltaremos a debater este assunto e por hora quero lhe agradecer por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Fique à vontade, Arnaldo, sempre à disposição. Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, comentando o julgamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado Federal e o futuro do Partido dos Trabalhadores após concluído este julgamento.